Já estamos de volta e agora vamos falar do poder da oração, da fé. Ela transforma mesmo? Será que realmente funciona nós orarmos? E como é que nós devemos orar? Será que existe uma fórmula? Uma fórmula que nós devemos começar, terminar? Existe um horário, existe um momento? Quando? Geralmente, nós lembramos de orar quando as coisas ficam muito difíceis. Ou quando começam a ficar meio nubladas, nós temos as nossas incertezas, começamos a entender que precisamos de uma ajuda extra. Aquilo que nós estamos fazendo, às vezes pode ser que não esteja dando certo. E aí nós precisamos de uma ajuda. E aí nós lembramos de quem? Claro, da nossa ligação com o Pai, com alguém superior, com Deus que está acima de nós e que gerencia todas as situações. Nós conseguimos lembrar disso rapidamente quando passamos para o problema. Quando o problema passa a ficar grande demais ou difícil para que nós possamos entender e tentar resolver. Quem vai falar conosco mais sobre esse assunto é Sandra Assis Maia, que está de volta aos nossos estúdios, aqui no programa Mega Profissionais. Seja bem-vinda mais uma vez, Sandra. Quando eu começo a falar de oração, quando eu começo a falar de fé, eles já imaginam, agora chegou a vez da Sandra, hein? Agora é a hora da Sandra falar com a gente, né? Eles já têm essa ligação. Tudo bem com você, né, Sandra? Tudo bem. Sandra, a questão da oração. Infelizmente, nós só conseguimos lembrar dela com mais frequência ou de uma forma mais intensa quando precisamos. É o correto? Não é o correto, mas é o que mais acontece nas nossas vidas, né? Em relação a pedir socorro mesmo, a palavra socorro, ela vem na hora que precisa do socorro. Mas a oração, ela não pode ser só nos momentos que precisa de ajuda, de um socorro de Deus. Então, se nós soubéssemos aproveitar o poder da oração a cada dia da nossa vida, nós teríamos muito mais paz, muito mais alegria, muito mais gratidão de tudo que acontece na nossa vida, até mesmo as coisas que no momento parecem ser ruins. O importante também é observar nessa fala sua, Sandra, que nós não buscamos na oração poderes mágicos de resolver o problema de instantâneos. Mas também o que você está falando, que nós devemos buscar na oração uma forma de entendimento daquilo que nós estamos passando. E com certeza aquele fardo será um pouco mais leve, né? Lembrando uma fala que nós temos também, que está na palavra: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então Jesus não está falando que ao você acreditar em Deus, ao você ligar em Deus, ao você orar bastante, estará isento dos problemas. Exatamente. E às vezes também é um pouco distorcido o significado da palavra em alguns versículos na Bíblia. Porque como você falou que em questão de que Jesus nos avisou que nós teríamos, né, aflições, às vezes o evangelho ele é pregado de forma como se as pessoas não vão passar por aflição, ou que vai ser protegido porque ora muito, ou vai ser protegido porque é cristão ou porque é evangélico. O que acontece? O que é muito importante? Nós não estamos livres de passar por provações. Até porque as provações é que nos faz crescer. Nós crescemos na nossa fé, nós crescemos na nossa maturidade, nós desenvolvemos também como pessoas. E outra, nem sempre que a gente acha que é o certo, que é o que nós merecemos, é o que vai acontecer. Nós temos que perguntar para Deus o que Ele quer para nós, o que Ele tem para nós. Interessante que a maioria das vezes a pessoa se perde porque ela nem sabe qual o propósito dela aqui nesse mundo. Ela nem sabe o que ela quer ser nesse mundo, o que ela quer ser como pessoa, como ser humano, o que nela é algo como missão. Mas é difícil, é muito difícil nós encontrarmos essa resposta sozinhos.
É muito difícil. Principalmente com relação a... Eu quero entrar na questão da fórmula da oração, tá? Existe uma oração adequada, pegando também essa informação que você nos trouxe, nem tudo que nós queremos é o melhor para nós. E o que a gente acha que é certo, é certo, né? Então eu chegar a fazer uma oração com uma relação já escrita, tem muita gente que já até escreve, né? Ô Senhor, me ajuda porque eu quero um carro da marca tal, do ano tal. Eu preciso de uma casa dessas características. Eu preciso de um companheiro, uma companheira que seja alto, 1,80 m, que tenha mais ou menos 90 e poucos milhões na conta bancária. Essa é uma oração correta? Como é que é isso? Oração não é pedir? Exatamente. A gente associa muito a oração a pedir. Então, eu vejo muito que se a pessoa buscar o propósito de vida, ela vai conseguir orar e ter um diálogo direto com Deus de forma mais natural. Por que propósito? Porque quando eu não tenho propósito, cada dia eu quero uma coisa. Eu sou instável, eu não sei o que eu quero. Hoje eu quero um carro vermelho, amanhã eu quero um carro azul. Então, assim, isso é coisa simples, só para imaginar. Depende até do vizinho, né? Aí, se o vizinho tiver um carro azul... Outra coisa, a pessoa confunde que ele vai orar, confunde fé e pensa que o milagre vai acontecer sem ter o esforço, sem ter o propósito, não vai acontecer. Um exemplo é a pessoa saber que ela não tem condição de ter o carro, ela compra o carro, forja tudo para comprar o carro de forma errada e vai orar para conseguir pagar o carro. Então, que propósito que é ter esse carro? É um capricho? É forjar para falar que é uma bênção? O que é isso? Então, assim, nós temos que ter muito cuidado, porque Deus, Ele não vai fazer o que a gente manda. Ele vai fazer o que é melhor para a nossa vida. Como é que nós devemos pedir? A gente tem que orar de acordo com a palavra. O que é promessa na palavra de Deus? Então, assim, tudo que foge dali... Ai, Senhor, eu quero casar com tal pessoa, mas ele é comprometido. Tem pessoas que oram para conquistar uma pessoa que já é comprometida. Então, a forma que ora é muito importante você saber como orar. Então, se você falar, se você sonha em ter um casamento, Senhor, me abençoa com um esposo. Ou uma esposa. Uma esposa. Então, aí o que acontece? Às vezes a pessoa foca em uma pessoa, Deus não vai forjar aquela pessoa a gostar da outra. É algo que isso aí é justo isso? É injusto. Não, claro que a pessoa não quer. Senhor, abençoa, convence o coração que tal pessoa se apaixone por mim. Isso é bruxaria. Deus me livre, né? Nossa Senhora. Então, assim, questão de relacionamento, tem que ter respeito na hora de orar e falar com Deus, né? Então, por exemplo, eu peço um emprego. No trabalho, isso. Então, eu oro, peço um emprego, Deus me abençoa com o emprego. E às vezes eu tenho até relato de pessoas que trabalham na minha empresa, que sonhou que estava trabalhando com a gente lá na empresa. Lá na autoestima. Na autoestima. E ela começou a orar, que ela queria uma oportunidade na autoestima. E assim, foi tão interessante que alguém indicou ela e a gente ligou convidando ela para trabalhar na autoestima. Então, assim, ela conta isso emocionada. Então, a gente tem que saber como pedir. Isso nós podemos entender como mover de Deus, né? Exatamente. Outra coisa importante também para a gente esclarecer, infelizmente nosso tempo é tão curto, mas a questão de orar, pedir ao Senhor uma intervenção no nosso trabalho, na nossa situação financeira, nos nossos relacionamentos. Nós podemos buscar a testificação daquela resposta que nós acreditamos ter ouvido de Deus, né? Porque ao orar, a conversa é de mão dupla, viu, gente? A conversa não é de mão única, não. Muitas vezes a gente lembra, a gente fala, olha, eu estou orando de mão única, ou seja, só está subindo, só está recebendo lá em cima, não vai ter resposta. Tem resposta sim. Tem resposta sempre. Toda oração tem resposta. Agora depende se estamos aptos ou não para ouvir essa resposta. E o interessante é que o momento de oração nós precisamos ter um ambiente mais apropriado para você orar, falar com Deus, ouvir um louvor, adorar o Senhor. Então, assim, a oração não é só pedir e não é de qualquer forma, tá certo? Tipo ali uns 15 segundos. Não, e assim, a oração é de 1 hora a 2 horas quando você tem um propósito. E quando aquela pessoa fala, eu falo com Deus o tempo todo. Não, falar é uma coisa, agora orar e colocar o propósito é outra.
Então, tá. assim, isso aí é algo muito... Tipo assim, ô Senhor, eu acredito que o Senhor vai me abençoar, ô Senhor, muito obrigado por isso, ô Senhor e tal. Muitas Isso vezes... eu estou fazendo várias vezes ao dia, eu estou orando. Não, a agora. gente precisa ter um diálogo, um relacionamento com Deus. Quando a Então gente tem que ter um entende horário. isso, tem. Quando é algo de propósito, é algo que é muito... Não que seja que tem coisas fáceis e coisas difíceis para Deus. Uhum. Eu sei que a gente não pode ver a oração como só porque eu preciso, só porque eu preciso pedir algo que não está ao meu alcance. Eu preciso me relacionar com Deus pedindo as coisas mais simples, me relacionando com Deus da forma mais simples, porque quando as grandes coisas, os grandes desafios vêm, eu encaro isso de forma mais madura, tendo um sim ou um não. Então né? eu posso ter tipo um propósito de oração diariamente, onde eu vou orar antes de sair para o trabalho, eu vou conversar com Deus e dedicar ali alguns minutos. Eu posso ter isso. Isso é muito importante porque quando você tem esse diálogo com Deus, o seu dia, ele começa diferente. A primícia é do Senhor, né? Engraçado. A questão que eu acabei de falar, né? Eu posso dedicar alguns minutos. O dia tem 24 horas. Eu vou dedicar 3 minutos para Deus, sendo que é de lá que provém tudo, Ele que me ilumina tudo, Ele que me orienta, Ele que fala comigo, Ele que sabe o que é melhor para mim. Vamos dedicar um tempinho melhor. É uma pena que esse tema não dá tempo para a gente falar mais aqui no programa, mas nós demos o nosso recado. E eu espero que vocês também possam ter agregado a vocês. Vamos fazer um compromisso aqui. Quem sabe vamos estabelecer um propósito? A partir de hoje, você que está me ouvindo agora, em qualquer lugar do Brasil que está nos acompanhando, vamos fazer um propósito diariamente de orar pelo menos 5 minutos por dia. Eu quero saber, hein, a resposta de vocês. Entre em contato conosco através do nosso site e também nas nossas redes sociais, tá bom? Sandra, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no programa. É sempre muito bom falar com você. E daqui a pouquinho vamos falar de cirurgia plástica. Se eu fosse você, não sairia daí. Eu volto já já, depois do nosso intervalo.